Olá, sejam bem-vindos ao podcast Baião de 2 Bits, episódio 14. Eu sou o Jefferson e está aqui o meu amigo Michael. Opa, fala aí, Jeff, beleza? Estamos aí na secura aí do Planalto Central, no auge da secura aqui, mas estamos aí, pronto para mais um episódio. Exatamente, chegamos aí ao episódio 14, que é o número atômico do silício. Olha aí, Olha, momento cultura. Cultura, nerd total, nerd total. Mexido também é cultura. Olha aí. E, ó, esse falando em cultura, né? Esse podcast promete, hein? Irmã Vep, vamos falar sobre a lista terminal aí e o Lightyear, né? Então vamos lá, né? E as dicas, vamos né? Nessa. Vamos nessa. Então, vamos pro Bacon no Baião. Podcast de segunda-feira, Irmã Vep. Pois é, então, finalmente acabou a novelinha. A minha novelinha, né, assim... Essa daí você tava arrastando, hein, rapaz? É uma situação... Isso geralmente não é um bom sinal. Não, então, porque, cara, eu acho que a expectativa que eu tinha pro que a série me entregou e depois o que ela virou... Eu não sei se eu estava pronto para aquilo, né? Entendi. E eu até me sinto um pouco culpado, porque acho que fui eu que recomendei ela para você, né? Eu fiquei sabendo dessa série aí da HBO original, e aí eu vi que era uma pegada bem Sapatinho Verde, falei, opa, vou jogar a bola aqui pro Sapatinho Verde, né, do blog. De plantão, né? E eu vou te falar, viu? Teve um momento que eu quase pedi arrego. Não, então, vamos lá. Do que se trata, né? Essa Irmã Vep? Na verdade, essa história é engraçada. É uma série sobre um filme que tem o mesmo nome, Irmã Vep, que na verdade a série é como se fosse um remake, meio que continuação espiritual do filme Irmã Vep de 1986. Com o mesmo diretor, isso que eu vou dizer. Nossa. Pois é, e cara, então, e do que se trata, né? É a construção de uma obra em 8 pedaços, que também é um número de episódios que a gente vai ver. Como o diretor ele fala que ele fala que diretores sérios não fazem séries de TV. Aí ele, mas como assim? Ele, não, este é um filme com 8 partes. Então, a série, ela faz humor também de várias situações, né? Sobre a indústria, os atores, os diretores, né? O financiamento, a complexidade de fazer, a vida difícil dos produtores, entendeu? Mas claro, tudo isso a gente está falando do andar de cima, né? A Europa, né? É tanto que um dos personagens importantes no filme é Paris, né? No cenário de fundo, então, né? Tem a Alice Vikander que, nossa, tá linda e tudo e tal. E ela é uma ótima atriz, né? Eu gosto muito dela. Aquele Ex Machina, ela foi fantástica naquele filme. Ela destruiu, né? E até a própria dedicação no filme, o Tomb Raider lá, poxa, você vê, ela é magrinha. Cara, ela malhou e não é bomba não. Ali, cara, a mulher malhou, não é pouco não, cara. Malhou demais. Ela é bem dedicada, né, aos papéis. Isso, e você vê essa dedicação nesse papel, que é muito engraçado. Ela faz o papel da Mira, né? Que é uma atriz que faz sucesso, tipo, dá pra gente entender meio que na Marvel, né? E então ela estava acostumada com, né, papéis menos sérios, né? E ela tá em crise, né? Ela já não tá achando tão legal. Tem toda aquela questão sobre Hollywood, se como a indústria funciona, as amizades, relações amorosas, objetivos. Guerra de egos. Isso, nossa, principalmente falou um ponto essencial nesse filme, né? E ela decide pegar uma oportunidade de ser a protagonista desse filme,
todo mundo, apesar de todo mundo falando, cara, comercialmente não vai dar retorno, você tá fazendo muito sucesso no mainstream, pra que você vai gastar tempo numa produção europeia, que vai demorar muito tempo, pode atrasar, né? O diretor, ele é muito bom, mas ele tem fama de ser temperamental, e aí a gente vai entender o porquê dessa fama, entendeu? Mas ela fala, não, cara, eu quero ir atrás disso pra mudar de patamar, sabe? Como a gente viu no mundo real, né? Alguns atores optarem por, não, eu quero dar uma guinada, né? Na, como diria uma personalidade, dar uma volta de 360 graus. Alguns fazem isso, né? Alguns fazem isso, alguns eu acho que dão a volta e ainda voltam para trás, né? Enfim, então aquele problema, né? O filme estava indo bem nesse aspecto. E aí ele apresenta e ele faz referência a um filme mudo do francês, bem no comecinho do cinema, e que tem uma personagem muito interessante, que ela é como fosse a líder de um grupo de uma gangue, né? Que o pessoal não sabe se é sobrenatural ou não. Eles são muito bem articulados, então eles fazem uma série de crimes e todo mundo não sabe se realmente de fato. Sim, eles se autodenominam vampiros, né? E essa irmã Vep é a líder, né? E é uma personagem muito interessante. Ela acabou inspirando outras grandes figuras de mulheres fortes no cinema, sabe? Eles citam vários. Tinha até uma série que eu nem conhecia, não é do meu tempo, Os Vingadores, né? Não conhecia, que é de uma moça e um senhor. E aí eles tinham altas aventuras evitando o fim do mundo e tudo e tal, e fez muito sucesso na TV inglesa, né? E o interessante desse filme é que esse filme, ó, essa série, que é um filme, né, segundo o diretor, é que você vê o humor, você vê umas questões importantes, você vê a questão de sim, ela faz uma personagem que tem vários interesses amorosos e ela vai lá e vai atrás das pessoas e as pessoas vão atrás dela. Enfim, né, aquele mundo artístico, mas o assunto principal é o cinema, é o amor pela arte, né? E como ele está hoje em dia, o que leva o público, o que motiva o artista, né? Seja o artista, o ator, quanto o produtor, aquela relação que às vezes ele tem com a obra. Também ele fala sobre o método, né? Como o pessoal chama, que é aquela técnica de você incorporar o personagem, né, o máximo possível, né? E o quão isso vai ficando perigoso até certo ponto, porque o próprio ator não consegue diferenciar o que é ele e o que é o personagem, né? A gente tem exemplos assim muito famosos aí de atores que adotaram esse método, né? E aí os caras, por exemplo, o Jim Carrey tem um caso famoso naquele do Mundo de Andy lá, que ele virou né? Foi. O Ele cara teve vários problemas depois disso. Então, isso é uma coisa complicada mesmo, o cara depois sair do papel. E é engraçado, porque o filme, ele fala disso, fala sobre o problema do diretor, fala sobre até o lado psicológico, que é bem interessante, porque o diretor ele tem sérios problemas. Mas mesmo assim é uma série que eu recomendaria principalmente para quem vai fazer cinema, né? Ou faz cinema. Ou para quem ama, né? Quem ama, exato. Quem gosta e se interessa. Mas tem que ter paciência, viu? Porque eu recomendaria para o público em geral nem a pau. Entendeu? Tem que dar uma lustrada boa no sapatinho verde, né? Aquele sapatinho verde que tem que estar trincando. Exatamente. E tem um bônus, porque acontece uma coisa que você fica assim, eita, poxa. E você pensa assim, legal. O que acontece com a personagem? Eu falei, sério?
É sério mesmo que você faria isso? É só isso, é sério. Entendeu? Isso é meio frustrante da essência da personagem. Quem vai ver a série vai entender o que eu tô falando. Então, dá umas ideias interessantes, sabia? Sobre Legal. personagens femininas e tal. Dá uma reflexão interessante. Mas falando interessante, e o post de quarta-feira, lista terminal aí, né? E aí, que tu achou? O que tu achou? Então, é um seriado que eu tenho falado aí já, alguns episódios aqui no podcast que eu estava assistindo, né? Finalmente consegui terminar um seriado aí da Amazon Prime. E é um seriado mega polêmico, né? Uma minissérie, na verdade, mega polêmica aí porque ele teve uma recepção bem diferente de crítica e público, né? A crítica não gostou, se você olhar no Rotten Tomatoes lá, a nota dele tá bem baixa, se não me engano, acho que tá 40%, sei lá. Nossa. E a nota do IMDb tá 8. Então, assim... tem uma divergência aí, uma né? divergência grande, né? Divergência grande. E aí, como em tudo na vida, a verdade está no meio, precisa ser relativizada, né? Uhum. Então, na minha crítica do seriado, eu falo assim, depende muito do que você está procurando. Do que você está em busca de quê quando vai ver seriado. Se a sua expectativa estiver alinhada ali, eu acho que ele é um bom seriado, né? Então, assim, eu vou falar um pouco disso aí, porque o que acontece, né? Só para dar uma resumida aí na trama, né? Uhum. Você tem um cara que é um Navy SEAL, que é lá aquele grupo lá de... É tipo a tropa de elite lá do exército lá americano, né? Uhum. E aí eles vão para uma missão, e aí são emboscados lá e morre quase o pelotão inteiro, fica só esse comandante, só ele que sobrevive. E depois, quando ele retorna para casa, ele descobre que, na verdade, o pelotão dele foi vítima de uma conspiração mesmo, dos próprios superiores para encobertar algumas coisas erradas que eles estavam fazendo. E a partir bilada. daí esse cara foi uma bilada, assim. E aí, esse cara, ele monta essa lista terminal aí com todo mundo que se envolveu nessa conspiração contra o pelotão dele e sai riscando um por um, eliminando um por um, né? Aí nos 8 episódios aí da série é ele executando aí a sua lista, né? Com a ajuda de alguns amigos dele e tal, não sei o que, uma galera quem ele ajudou, ou companheiro de longa data, ajuda ele nessa missão. Então, é uma história genérica mesmo, assim, isso aí não tem como negar, não tem nada de, assim, muito interessante na história, é aquela coisa bem arroz com feijão mesmo, a história, e ela acaba sendo uma coisa que os críticos não gostaram, é que a história é inchada. Realmente o seriado poderia ter ficado ali nos 6 episódios tranquilamente. Eles quiseram dar uma esticada, e aí algumas coisas se repetem demais, e a história ela não faz um bom trabalho em desenvolver tão bem alguns personagens. Até mesmo o próprio protagonista, que é o que mais recebe aí esse desenvolvimento, as motivações deles são exaustivamente apresentadas sempre com as mesmas formas, entendeu? Uhum. Então, ele tem sempre a mesma motivação e que é alimentada da mesma forma, então isso acaba ficando um pouco repetitivo. Talvez eles poderiam ter explorado coisas diferentes e um pouco mais do passado dele, talvez, para justificar as ações dele, né? Mas não, então o seriado insiste um pouco nisso. E outra coisa que os críticos não gostaram foi a questão do fato da ação dele ser um pouco genérica. De fato, não tem nada revolucionário, não vai ser nada que você vai olhar e falar assim, nossa, eu nunca vi isso antes, tal. Mas a ação dele é bem feita, Uhum. né? Apesar de ser uma ação que a gente já viu em vários lugares, é uma ação que é bem feita e a participação aí do Antoine Fuqua, né, que é aquele diretor de filmes de ação muito famoso, de treinamento e tal, ele participa como produtor da série. Ele queria aproveitar essa oportunidade para trabalhar com Chris Pratt, né, que é o protagonista que faz o papel desse comandante aí, que vai em busca de vingança. Então a participação dele ajuda nessa questão da ação. E principalmente no retrato dessas forças especiais do Navy SEALs, né? Eles têm muito cuidado, assim, parece que eles pesquisaram bem como esse pessoal trabalha, como que é essa questão da irmandade. Então, da mesma forma como o Top Gun, ele levanta a bola da galera lá que pilota, né, os caças e tal, e
mostra essa galera com bons olhos, dessa mesma forma essa série mostra também esse Navy SEALs como uma galera que dá a vida mesmo pelo país, né? E que são extremamente dedicados e tem uma irmandade muito forte ali entre eles, né? Então, nesse sentido, o seriado ele faz bem essa apresentação aí. E aí, apesar desses negócios que eu falei, né? Como eu disse, a questão da história e tal, que é meio genérica, a ação também, a história é meio inchada, ação. O que o povo gostou é porque, como eu falei, esses elementos que ele apresenta, ele faz muito bem. Ele faz o arroz muito bem, consegue entreter. Então, se você está em busca disso, o seriado ele vai entregar e ele vai conseguir divertir. Ele tem um ritmo bom, então apesar da história ficar um pouco inchada, ele consegue alternar bem a ação, com alguns momentos um pouquinho mais dramáticos. Aí tem um elemento investigativo que entra na história, que tem uma repórter que ajuda ele a investigar quem que está por trás, né, dessa conspiração. E aí, assim, o seriado acaba usando um pouco aquele clichê das reviravoltas no final, quando você acha que ele encontrou o super responsável, tem uma pessoa acima, sabe? E que na verdade é o verdadeiro responsável. E aí, e tem outro que está também envolvido na história. Então, eles usam um pouco dessas reviravoltas, né? Aquela coisa bem da fórmula mesmo, desse tipo de história. Mas mesmo assim, consegue cumprir o papel, faz um bom pano de fundo para ação. E você tem também o destaque aí das boas performances, né? Principalmente do Chris Pratt, que eu falei, que é o protagonista. Ele se entrega muito ao papel, ele está muito bem, né, nesse papel aí de comandante SEAL, ele convence, parece que ele treinou bastante. Apesar de fisicamente ele ter um perfil um pouco mais, como é que eu vou dizer, mais cheinho, né? Mas mesmo assim, nesse aí ele deu uma malhada e tal, e ele convence como um cara principalmente estrategista, um cara que tem muito conhecimento assim das artes da guerra e que sabe usar o ambiente para conseguir, né, combater o inimigo e superar desafios, digamos assim, né, principalmente em termos de número, né? Para enfrentar um grande número de adversários e tal. E uma pena que o personagem dele, como eu falei, acaba. Ele é muito talentoso, a gente sabe, o Chris Pratt, nas partes dramáticas ele também tira de letra, só que o personagem dele fica sempre tocando na mesma tecla, né? Aí você tem a Constance Wu, que faz o papel dessa jornalista que eu falei, né? E é legal, ela tá muito bem também na série. Ela convence nesse papel de jornalista investigativa e ela ajuda a dar essa dinâmica diferente aí para a trama, que ajuda nesse ritmo, né, a dar uma variada. Aí tem essa questão também dos perigos que ela corre por estar ajudando a investigar para esse cara. E por fim tem um Keylor Kitsch, que faz um papel de um amigo de longa data dele, que ajuda ele nessa vingança. Ele está muito bem também, nessa parte do combate, das estratégias da missão, só que o personagem dele é o que mais sofre, assim, com falta de desenvolvimento, né, talvez das motivações e tal. Mas, então é isso, a série, eu acho que por isso que o público curtiu ela, porque ela faz bem, se você estiver atrás, né, dessa série de ação, que tem umas coisinhas de drama, investigação e as reviravoltas obrigatórias, né? Desse gênero, é uma ótima opção. Aí para você relaxar, para se divertir e tal. Agora, se tiver atrás, eu quero uma coisa que vai revolucionar o gênero, que vai. Não é a série. Eu acho que os críticos talvez pegaram um pouco pesado, porque eles focaram muito, talvez no que ela poderia ter sido, se tivesse, né? Ou queriam que fosse algo realmente a acrescentar muito ao gênero, mas o próprio autor do livro, porque isso é uma minissérie baseada num livro, né? Com o mesmo nome, o cara chama Jack Carr, e ele deu uma declaração interessante que eu achei, que ele falou assim, ele foi produtor executivo da série, e ele falou assim, olha, ele rechaçou os críticos, falou assim, eles fizeram a série para o público, e que a resposta positiva do público é a prova disso, que eles conseguiram sucesso, né? Então, assim, é aquela coisa, ele não deixa de estar certo, né? Porque o público gostou e se o objetivo deles era fazer uma série que fosse bem recebida pelo público, eles cumpriram esse objetivo. Então, nesse sentido, desde que você vá com a expectativa aliada, você vai gostar, tá aí uma boa opção para esse gênero de ação, né?
Ah, sim, e aí fica uma perguntinha. Você acha que vai fechar, não vai ter segunda temporada? Não, É não minissérie tem. mesmo, né? Ah, tá. Minissérie mesmo, não deixaram nenhuma ponta para trás. Encerrado, pronto e acabou. Até Uhum. porque não tinha mesmo. Eu acho que não era a proposta. E pelo menos nesse sentido eles foram bem certos, assim, de não deixar nenhuma ponta e de finalizar mesmo a história. E o interessante também é que é aquela coisa, né, Michael? Daquela polêmica, tipo assim, que, como você bem destacou, a distância dos críticos, o público, mas é a opção do espectador, né? Aquela velha coisa, a gente só recomenda, não é? Né? A gente tenta evitar, veja tal coisa, né? Não, e assim, eu De acho forma que taxativa. eu, por exemplo, assim, eu não me vejo como um crítico tradicional, digamos assim, né? Uhum, Eu tento sempre ver essa perspectiva do público, porque é por isso que eu não gosto muito de algumas análises ou até sites como o próprio Rotten Tomatoes e tal, porque infelizmente você vê isso afetando o cerne às vezes e você vê uma desconexão total, por exemplo, lá no Oscar, né? Já faz um bom tempo que o Oscar está desconectado da realidade. Eles agora estão sim, tentando voltar e tal. sim, Mas sim. a última cerimônia mesmo, o que fez mais sucesso não teve nada a ver com o filme, né? Foi o tapão lá do Will Smith. Foi o Oscar mais famoso de todos os tempos, mas pelo motivo errado. Por quê? Porque a academia está desconectada do público. Então, às vezes você vê os críticos desconectados da realidade do público, do que o público está querendo assistir, do que o público está querendo ver. É lógico que a gente tem sempre que defender o lado arte do cinema, porque ele surgiu como um veículo de arte, né? Mas a gente precisa também entender que isso, sei lá, expandiu e hoje em dia a gente tem uma indústria, pessoas que dependem disso, e o cinema também tem que gerar lucro. Eu acho que as duas coisas podem conviver bem. E você Uhum. tem cineastas que estão tentando fazer isso. Eu acho que você não pode nem tanto pro só comercial, nem tanto só pro arte, às vezes sapatinho verde ao extremo, né? Igual você falou do Irma Vep lá. Mas existe aí. E tem público para as duas coisas, né? E tem como você ficar num meio termo ali que vai agradar e vai conseguir ter sucesso sendo uma boa obra de arte. Então, realmente é uma discussão complexa aí, né? E falando em, é, discussão e contraste, cara, Polêmica. polêmica, pois é, o Lightyear, né, de sexta-feira, cara, eu tava esperando uma coisa como é que eu vou te falar? Primeiro porque eu tinha até esquecido um pouco, naquela época, infelizmente, não deu para acompanhar, né, no cinema, e depois eu tive essa boa surpresa, poxa, já estreou, né, no stream, e aí eu falei, poxa, um filme da Pixar, poxa, né? Vai ser top, né? E tudo. E eu já deixei o peso da camisa, né? Eu já deixei assim a expectativa lá em cima, né? E tá lá, a qualidade gráfica é maravilhosa, cara. O início do filme, né? Assim, você Uhum. fica assim, é aquele momento que você fica assim, que bom que eu tenho uma boa TV, né? E o mais engraçado é que conforme o filme vai passando, você vai ficando assim, cara, tem algo errado. Mas antes, vamos falar do que se trata o Lightyear, né? Esse Aham. seria o filme que, em teoria, o Andy, lá do Toy Story, de 1995, teria visto. E aí ele pediu o brinquedo, que é o brinquedo que a gente conhece do Toy Story, né? É baseado nesse filme, né? Uhum. E então o jeitão, o começo, a abertura, algum tropes, né, que seriam alguns clichês, né, da época do filme, estão lá, assim, aquele jeitão dos anos 90 de filme de ação, de aventura, cara, tá lá, é aquilo, né? Mas o filme, ele tem uma primeira parte muito boa, eu curti. Aí a segunda parte começa, você vê uma barriguinha, mas você vê um problema sério que a gente vai comentar depois, e a terceira parte você fica assim, né, gente? Deu ruim, né? Então, a primeira coisa que se destacou logo de cara, que eu achei assim, estranho, além do sentimento de, sei lá, eu acho que
um filme da Pixar, geralmente a gente vê aquele carinho, aquele amor, né? Além da excelência técnica, claro, que a gente espera, o maior problema, o que eu fico assim, gente, isso não é um filme da Pixar. São os personagens secundários. O melhor personagem secundário é um gato robô, entendeu? E não um que deveria ser o papel humano de você se importar, inclusive os outros também, né? É uma coisa interessante, né? Porque realmente os grandes clássicos da Pixar, eles se destacam pela história, né? Que é muito bem montada, uma história cativante e que fala com o público de todas as idades, né? Uhum, exatamente. E você vê muito spin-off, né? Você vê personagens secundários que tem os filmes deles, as séries deles, né? E aqui você fica assim, poxa gente, sério mesmo? Você tem seriam os vira-latas, não, os underdogs, né? Aham. Aí a gente cai naquela aliança improvável, né? E aí você e isso dentro do contexto do que o filme quer te ensinar, né? Como público, né? E eu acho que geralmente a Pixar ela consegue fazer um filme em várias camadas, né? Então você vê uma complexidade de história que não necessariamente é de uma história complexa, não. A simplicidade que mostra uma genialidade no desenvolvimento do roteiro. E não é o que se vê aqui, entendeu? A gente que é mais adulto vai ver algumas referências, algumas piadas e tudo. Mas assim, não funciona tão bem. E eu acho que funciona muito mal para quem é criança, entendeu? Entendi. Tem relatos de crianças dormindo na segunda parte, terceira. Bonito. E os pais acompanhando na terceira, dormindo, né? Então, as notas não foram boas. Existe uma polêmica, que também é um elefante na sala, sobre uma personagem que tem uma esposa. Mas só que isso é um detalhe na história, né? É um detalhe mesmo, sério. E isso, então uma galera já pegou e encampou uma briga contra o filme sobre esse detalhe, né? Mas o filme tem problemas, entendeu? O filme ele é divertido, é um bom filme, é um filme divertidinho, mas esquecível. Você não vê um peso Pixar, sabe? Entendi. Então você aquela impressão que a gente já tinha tido de outras obras que algo não está bem, realmente se comprovou, né? E é fogo, porque você já vê esse problema na Disney, né? De várias produções engasgando, né? O pessoal tá falando do Pinóquio agora, que recentemente estreou, né? Falando muito mal, que é uma produção genérica, né? Uhum. E que fala com, né, a irmã Vep em alguns momentos, né? Pois é, mas e o elefante na sala aí? A pergunta que não quer calar, né? Porque uma polêmica deles mudarem o dublador Sim. original do Buzz, que era o Tim Allen, né? Uhum. E aí agora eles botaram o Chris Evans lá, o Capitão América. Como é que ele se sai? Você acha que justifica essa mudança? Então, sim, porque realmente tem engraçada, a explicação oficial é que o brinquedo e o ator tem questões de licença diferentes. Realmente, nos anos 90 acontecia isso. Você lembra que tinha situações que, dependendo da temporada, era um dublador, sabe? Uhum. E o brinquedo, às vezes, acontecia isso. A voz não é igual do desenho. A gente falava muito isso, não sei se você lembra. Aham. No filme, tem uma explicação, porque o Chris Evans, ele sai muito bem. Tem Aham. até uma referência ao Capitão América, engraçada, mas aquela coisa. Eu acho, sinceramente, que poderia ter sido Pois o é, eu original. dei uma pesquisada rápida para saber Uhum, uhum. se teve, parece que foi uma decisão do diretor, em primeiro Foi, lugar, porque foi. eles não tinham obrigação de botar o Tim Allen, porque teoricamente o filme mostra o, o-
a personalidade do qual o boneco foi baseado, né? Não é assim, ele foi baseado na figura do Buzz Lightyear, mas o filme não mostra né? Tipo assim, não é um boneco, é o cara real, o Buzz Lightyear real. Então, seria justificativa, mas que foi uma escolha do diretor pela questão da pegada da voz mesmo, porque acho que ele queria uma coisa mais heróica e menos comédia, digamos assim, que é um pouco a pegada do Tim Allen no Toy Story, né? Isso, que é essa questão que eu falei do ator e o dublador, né? Entendeu? Então, você teria uma liberdade, inclusive, narrativa, né? Assim, de certa forma. Porque o outro é mais é uma caricatura, né? E o outro é a interpretação, mas é uma interpretação dentro de um gênero de ação dos anos 90, entendeu? Entendi. O filme, ele deixa bem... sim, ele tem 3 finais, né? Tem um finalzinho bobo, pós-crédito. Cenas pós-créditos, né? Isso, aí tem uma outra, que é outra piadinha, e tem um clássico no final. Tem legal. uma cena clássica, né? Mas a reação tem sido muito ruim, né? Entendeu? Em termos de crítica e público, né? Que é engraçado. Assim, resumindo, Nesse caso aí, então, não houve divisão, né? Nem críticos, nem públicos gostaram. Não, eu diria que a única divisão que tem é a expectativa e o que foi entregue. Sim. Mas aí existe um abismo. Isso, exato. Mas não, assim, é um problema, porque, para ser justo, o filme não é ruim. Ele vale a pena ser assistido, né, e tudo. Tem momentos muito bons, mas assim, você entende que o problema é que ela é Pixar. Então, sendo Pixar, sempre se espera mais, né? Exato, é tipo seleção brasileira. Polêmica. Vamos guardar aí, porque em breve você vai falar aí dos álbuns de figurinha. Exatamente. Então, vamos falando em coisa boa? Vamos falar de sobremesa? Opa, vamos lá. Vamos para as dicas, então. Essa semana, então, eu resolvi trazer umas sugestões aí de podcasts no YouTube, porque eu tenho lá o YouTube Premium, né? Eu acho que vale muito a pena. E aí eu gosto muito de acompanhar podcast no YouTube mesmo. Para mim acaba sendo mais fácil e tudo. E tanto é que o nosso podcast também, né? O Momento Comercial, tá lá no YouTube também. Boa. E aí eu vou dar algumas dicas de podcast sobre os assuntos que eu mais acompanho aí, além de filmes também, né? Mas eu decidi falar agora mais de questão de hardware e jogos, assuntos aí pra galera que gosta de tecnologia e tal. Então, um pequeno alerta. Todos os podcasts que eu vou falar são em inglês, então tem que entender o inglês, né? Entender o inglês, senão não vai aproveitar esse podcast. Mas para quem entender inglês e se interessar, vou deixar as dicas lá no roteiro do episódio, vai ter os links. Então vamos lá. Primeiro é um podcast de hardware para entusiasta. Isso é para aquela galera que quer saber o detalhe mesmo. E ele se chama Broken Silicon, que é num canal lá que chama Moore's Law is Dead, né? Aquela lei de Moore famosa lá. E ele é um podcast bem interessante porque ele mescla muito a questão de rumores, né? Ele trata muito dos rumores do que está por vir, então ele faz muitas previsões e ele acerta bastante mesmo, é um cara que parece ter informantes na indústria. E ele inclusive já me ajudou, principalmente com essa questão de saber qual que é a hora certa de você vender a placa de vídeo para comprar outra e tal, porque ele fala, vai lançar tal, então aproveita agora para vender, né? Enfim, ele ajuda muito nisso para quem quiser ficar ligado nisso. E ele também intercala essa questão dessas questões previsões de lançamento e especificações de como é que vão ser as coisas que vão ser lançadas. Ele intercala isso com entrevistas. Então ele sempre tem um episódio que ele faz notícias e discute as coisas principais com o irmão dele, e tem outro episódio que ele entrevista alguém da indústria. Então, e ele entrevista a galera assim, já entrevistou de vários, desenvolvedor de jogos, galera que trabalha
engenheiro de Intel e tal, galera que nem quis se identificar, né? Porque por razões claras, ou caras que trabalham com servidores, caras que são analistas financeiros sobre essa questão de tecnologia. Então, é bem legal. Só que ele desce mais no detalhe, né? Então, esse é mais para quem é mais entusiasta e quer saber os detalhes. Agora, para quem é um público mais intermediário de hardware, quer ficar ligado nos lançamentos, nas análises, e também com umas pitadas boas de humor, porque eles sempre falam de cultura pop nesses episódios, é o podcast do Full Nerd, que é lá do PC World, né? E é legal porque eles sempre zoam demais um ao outro e tal. E tem um cara lá que é o host, digamos assim, do podcast, que é o Gordon, que ele é muito engraçado, é muito figura. Então esse é bem legal e ele já tem eles não descem tanto no detalhe, eles sempre se preocupam em falar assim, vamos falar aí para o usuário comum, o que isso significa, né? Tá, então esse é mais legal, assim, pra galera que quer ficar por dentro, quer se divertir também, mas não vai descer naquele detalhe, né? Não vai entrar ali, não vai ficar escovando o beat ali mesmo. Então esses são os de hardware que eu recomendo, bem legais. E aí agora para os de jogos, então eu separei aqui, porque eu acompanho vários podcasts lá da IGN, né? Nos Estados Unidos. E aí eu separei alguns sobre os temas, porque eles realmente separam isso. Eles têm um podcast que é o Unlocked, que é para Xbox, então tudo relacionado a Xbox eles vão tratar. É bem legal esse podcast, já é o mesmo host há muito tempo, cara, bem bacana. Depois tem o de PlayStation, que chama Beyond, então eles vão tratar tudo sobre PlayStation nesse podcast. Ele mudou o host dele recentemente, mas também é bem legal, então é bom porque aí você pode escolher, né? Se eu quero mais focar no Xbox, no PlayStation. E também tem o de Nintendo. Esse eu não acompanho tanto porque eu não tenho nenhum console da Nintendo. E atualmente, assim, não tenho jogado tantas coisas, né? Da Nintendo por conta disso. Então, mas eles têm lá um podcast também que chama Nintendo Voice Chat, que é até uma piada, porque os consoles da Nintendo, o próprio Switch até hoje não tem voice chat, né? Então, assim, não é à toa, o Nintendo Switch só foi aceitar fone Bluetooth um dia desse aí, né? Então, a Nintendo vive no mundo próprio dela. Mas, enfim, eles tratam dos assuntos mais voltados da Nintendo. Esse eu quase não escuto, assim, porque não me interessa tanto. Mas fica a dica aí para quem gostar. E tem um último podcast de jogos que ele é o que eu mais gosto, porque ele é mais geral, então eles tratam de todos os assuntos, dos principais assuntos aí, dos lançamentos e tal. E eles têm uma pegada muito nostalgia, que eu também gosto. Então, porque eu sou também um cara que começou a jogar desde lá do Atari, né? E eles têm essa pegada nostálgica, porque eles tratam, às vezes em alguns episódios eles abrem revistas antigas e ficam vendo lá como é que eram as notícias, os jogos que falavam, sabe? Como é que era, como que mudou essa questão da indústria, né? Então eles têm essa pitada de nostalgia que eu acho bem legal, o host e a galera que participa, né? Digamos assim, o elenco principal do podcast, né? Os participantes principais, eles têm essa veia de gostar de jogo indie, de jogo mais também antigo, então é bem legal, bem divertido. No final de cada episódio eles fazem um jogo que é bem divertido lá, que é o videogame, 20 questões de videogame, que aí o host escolhe um jogo e eles têm que adivinhar, os caras que estão participando, com 20 perguntas, em que o host só tem que responder sim ou não, e aí eles têm que adivinhar de que jogo que é. É bem legal, porque eles usam estratégias, né, de variadas, assim, para ir limitando, né? Primeiro eles vão no Andam, depois a plataforma, o gênero, e eles geralmente conseguem, é impressionante, né? É bem legal, mas é bem divertido esse podcast, recomendo também. Então eu vou deixar essa dica aí para quem gostar dos temas, hardware e jogos, fica aí boas dicas aí, e tudo no YouTube, né? Ou seja, não precisa ter o YouTube Premium para curtir. É lógico que vai ter que aturar alguns comerciais, né? Se não tiver. Não. Mas tá aí, é democrático, tá disponível para todo mundo. Muito bom, muito bom. A parte engraçada é que tem toda uma variedade, né, de públicos, né?
Isso. Muito legal, muito legal. Pois é, a minha dica é sobre um problema. Um problema que pode ser um problema. Um problema de saúde pública. Né? Que é figurinhas da Copa, que é um problema. Aí já viu, né? Aí é aquela velha história. Teve uma reportagem não, teve um vídeo do irmão, como é que é? Primo Rico, o vídeo do Primo Rico, onde ele falava sobre investimento em figurinhas da Copa. Aí eu fiquei assim, né, que acontece? Esse ano teve uma polêmica que é sobre a questão de as figurinhas extras, né? São figurinhas que algumas são raras, algumas são meio comuns, né? E umas são muito raras. Entre essas muito raras, tem o famoso Neymar, né? Aí, lógico, né? Aí tinha a figurinha de ouro do Neymar, né? E aí essa figurinha chegou a bater 9 mil, o pessoal tava até brincando. Vale uma casa no litoral, entendeu? Aí parece que o Neymar entrou em contato. Aí o cara quis comprar, o Neymar quis comprar de um cara, o cara falou, não, eu vou esperar. E o que aconteceu? Esses 9 mil reais foram caindo, caindo. Hoje em dia se encontra por 1.500, né? E caindo, né? Então, a pergunta que não quer calar, você já achou essa figurinha no seu álbum? Não achei. Eu achei a de prata. Né? Oi, a de prata. Tá bom, Neymar de prata já tá bom. Tá bom, é realista, né? Aí ficou mais realista, sabe? E é aquela coisa, eu aprendi uma coisa nessa história, que é o seguinte, tem o álbum que você vai guardar para sua família, para lembrar e tudo, que é aquele que você é clássico, que você cola, né? E cola bem torto, enfim. É aquela coisa. E tem o álbum que as pessoas guardam para vender, né? Como uma forma mas de. Mas isso aí rola mesmo? Você consegue vender depois por um valor bom? Porque às vezes eu acho que é um pouco desculpa, assim, eu tô fazendo é para vender, então é aquela desculpa para alimentar o vício, né? Isso, exatamente. E aí por isso que a gente vem aquele momento crítica, né? Que é o seguinte, o primeiro cuidado que você tem que tomar é saber onde parar, né? Por exemplo, às vezes você tá tentando completar aí compra mais um pouquinho, aí compra mais um pouquinho, e mais um pouquinho, aí você vê que você pode fazer 2 álbuns. Às vezes 3 álbuns, entendeu? Então, talvez seja um bom momento para parar, né? Se você está nesse capítulo. Outra coisa também é a questão existe uma diferença, né? No colecionismo, quanto mais bem conservado, melhor. Então, via de regra, se você poder comprar um álbum fechado e manter ele fechado, é um bônus. Tem gente que vende os pacotinhos no futuro, né? Fechado. É aquela grande ironia, né, do colecionismo, porque na verdade o que é mais valorizado em coleção são os brinquedos que nunca saíram da caixa, as coisas mais conservadas. Só que é uma ironia, então você compra a coisa não é para tirar proveito dela às vezes, né? Exato. Pensando já na venda. Então depende muito da sua pegada. Se você está pensando isso em termos de investimento, aí essa sua dica é fundamental. Aí fica aquela questão, né? Mas e aí, então, por quê? Qual que é a graça, né? Então, aquela velha polêmica. Se a gente pegar os álbuns anteriores, né? Assim, 2018, né? E 2014, os valores, assim, subiram, mas não é nada de outro mundo não, tá? Então. Tem que ver se o cara recupera o investimento que ele fez, né, para montar o álbum. Né? Exato. Aí agora você pegou um ponto, porque esse problema das figurinhas extras, teve gente que investiu pesadíssimo nisso. E então, tipo, ainda teve o problema que isso. Então, o que a Panini fez? A Panini, ela meio que ela gerou um problema, que foi o seguinte. Normalmente, num pacotinho, vem 5 figurinhas, beleza. Só que quando vem essa extra, ela seria a sexta. Então você tem uma diferença de peso. Então as pessoas começaram a pesar
entendeu? Caramba. Então, tem muita banca que, se você olhar, o cara não abre um pacote selado, entendeu? Aham. Ele já fez uma filtragem. Na internet, você cansa de ver isso, entendeu? Aham. Vendo, sei lá, 100 pacotinhos de figurinha. Você pode ter certeza que o cara filtrou, entendeu? Tem Aham. lugares que não, que supostamente a caixa está fechada. Mas até um que eu vi no Mercado Livre, a caixa está fechada, mas você viu que. Sim, peraí, mas quando ele abre, você vê que os pacotes não estão selados, entendeu? É porque os pacotes Ou de seja, o 50 cara já peneirou lá e tirou já. os pacotes com figuras extras, né? Exatamente. Ele falou que ele ia E vender. com esse negócio da internet, então, hoje em dia, a facilidade que você tem, o dono de banca é muito capaz de querer fazer isso, né? Opa, eu vou tirar os pacotinhos aqui com figura extra para eu vender por fora. Isso. Muita banca faz, tem muita banca que não faz, Hum. que fala assim, não, 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 eu acho errado, né? Entendi. Porque ele pensa assim, cara, se a pessoa encontra a figurinha extra, ela vai voltar para mim, Sim. entendeu? Nossa, e altos problemas com a Panini, altos. Teve até intervenção do Procon, porque ela atrasou no álbum de capa dura. Ixi, então. Aquelas confusões clássicas da Copa. E ainda tá, né? Agora vai ainda vir a lista definitiva, né? Que então é mais não sei quanto, provavelmente uns. Brincando, deve ser uns 150, R$ 200, né? Para as figurinhas de correção, né? Ou seja, Ah, entendi. então ainda tem isso, né? Como fosse um complemento, entendeu? Enfim, Entendi. não, gente, se puder, evite entrar nesse mundo que não é muito bom, não. E para finalizar, tem aquela história que eu acho que é a grande lição. Existem vários tipos de álbuns, né? Existe o Aham. brochura, né? O que é o mais basicão. Existe o capa dura, né? Aí Uhum. existe o capa dura prata e a capa dura dourado, só que numerado. E tem aí a gente vai subindo, né? Nesses capa duras dourados, aí tem a maleta e tem um estádio. Estádio, Eita, é, nós. a gente está falando de R$ 672. Nossa. Então são 200 e tantas. Não, 200 não, são 100, acho que 100 pacotinhos, então dá 500 figurinhas, né? Que Aham. vem junto, mais 50. Não, 750. 750 figurinhas, agora que eu tô lembrando. 750 figurinhas no estádio e ainda 50 para se você deu azar, né? Até um certo prazo. Então você pode. Você tem um direito de pedir 50 figurinhas faltantes, né? Então, Entendi. esse estágio, em teoria, qualquer um conseguiria completar o álbum. Em teoria. Aham. Né? Pois é, e é um valor bem alto. E esse estádio, ele acabou. Quem estava vendendo era a leitura, a livraria leitura, e acabou. Parece que acabou mesmo e era um numerado, e agora já está um ágio, né? Um ágio já, porque não existem outros, né? Aham. Enfim, né? Aí tem esse mundo aí. Se tomar cuidado, né? Para não fazer uns gastos excessivos, né? Mas É. em teoria, se a pessoa quer, você tem que realmente se perguntar, como você bem destacou, se até que ponto você está fazendo investimento ou é uma desculpa, né? Uhum. É uma reflexão interessante. E também aqui em Brasília tem vários lugares trocando, né? Tem uma quadra na Asa Norte, na 106 Norte, que, poxa, domingo à noite tinha gente lá, cara. Tipo, 8 horas da noite, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, gente, vai pra casa, gente. É doença. Já fica assim. Pois é. Então, eu acho Aí já é questão de saúde pública. já é total, total, total. Então, e aquela coisa, né? Fica esse alerta, né? Não, eu vou conseguir recuperar. Segundo aquele vídeo do Primo Rico lá, ele mesmo recomenda não vender agora, porque vai aumentar a oferta, né? Aham. Muita gente vai vender agora, vai ver, meu Deus. E quem tem bala na agulha vai comprando, né?
os mais baratos para depois revender, né? No futuro, né? Ou não. Então, assim, é um jogo especulativo perigoso. Então, tomem cuidado, né? Nesse aspecto. É isso. É umas dicas de colecionismo de figurinha, em teoria, né? Tomar cuidado com essa questão do peso, dessas coisas, né? E é isso. Então, vamos para os petiscos, né? Agora vamos falar do que a gente tá para trazer por aí. Pois é, eu assisti lá o filme novo do Jordan Peele, que é o Não Olhe, aqueles títulos bem versão brasileira marshmallow, né? Que os filmes dele parece que é tudo assim, o pessoal gritando, né? Tem aquele corra! Os títulos, agora tem né? esse Não Olhe, que na verdade é Nope, né? O título original. E é um filme, eu gostei, achei bem legal. Eu acho que com esse filme aí, o Jordan Peele, ele se mostra como um dos cineastas da atualidade aí que estão mais interessados em inovar, em não cair na mesmice, né? Em trazer obras de qualidade que tem um significado maior do que a soma das suas peças, digamos assim. E esse filme não é diferente. Depois, na semana que vem, eu vou trazer a crítica completa dele. Mas gostei muito do filme, é carregado, né, de metáfora, simbolismo, tem essa metalinguística, igual você falou do Irma Vep. Esse também toca muito nessa questão, ele faz uma metáfora muito interessante com a indústria, né, do entretenimento, e da questão da exposição, né, de imagem, do efeito que o público tem uma vez que a pessoa decide se expor, né, a olhar na lente de uma câmera. Então esse filme é bem bacana, ele discute isso e ele brinca com vários gêneros, né, como ele não tem uma pegada tão racial ou social como o primeiro filme dele, mas ele é carregado de significados, metáforas e referências, muito legal. Aí eu também, a gente dividiu aí, eu peguei a série lá do Senhor dos Anéis, né, da Amazon Prime, e aí eu vi o primeiro episódio lá dos Anéis do Poder, gostei, tô gostando da série, eu acho que ainda só o primeiro episódio ficou devendo um pouco ainda em termos do desenvolvimento da história dos personagens, assim, ele faz um bom trabalho em apresentar o mundo e o cenário, mas ainda ficou devendo um pouquinho nessa questão dos personagens principais ali, mas o que me impressionou foi o uso do orçamento, que aí você vê onde foi parar aquele rios de dinheiro, porque a qualidade de produção do seriado é espantosa. Parece que você está vendo mesmo a mesma qualidade de produção que foi usada nos filmes para o cinema. Efeitos especiais, figurino, trilha sonora, cenários, locações, assim, de tirar o fôlego. Então, promete. Realmente eles não pouparam despesas. Vamos ver se, no final das contas, o dinheiro vai ser bem empregado, né? Mas o primeiro episódio aí mostrou que veio. Não, o pouquinho que eu vi, nossa, cara, eu queria aprender a fazer origami como aquela menina fazia, hein? Pois é. Legal aquele origami, curti. Aquele lá só os elfos conseguem. Ah, poxa. É o papel, deve ser o papel. O papel é especial, é por isso. Deve ser. Mas então, aí para finalizar o petisco, eu continuo lá no Sandman, o seriado Netflix. Tô me aproximando do final aí. E em breve deve rolar a crítica aí também no blog. Vamos ver. Tô gostando do seriado, bem original, bem uma pegada, coisas bem criativas ali que eles fazem e uma fantasia bem viajante, né, que mistura várias coisas assim de filosofia, de religião, de crenças e bem interessante. Bem legal. Interessante. Pois é, eu de dicas eu vou focar no Comidas do Futuro, né? É um seriado que é engraçado que agora eu vou para uma nova fase do regime, depois de um pequeno acidente de percurso aí, né? Mas
uma série que está prometendo algumas soluções e alguns questionamentos e algumas coisas meio... vamos ver. Aham. Eu tô chegando no final do Five Days in the Memorial. Cara, uma série difícil, uma série, eu acho, Pesada. pesada, uma minissérie. É engraçada, como eu tinha falado, né? Ela já mostrava que ela não era uma série da Apple TV, cara, que tem um trabalho, tem momentos muito bem feitos. Eles refizeram o hospital, então pessoas que acompanharam o caso, né? Porque teve uma investigação e isso é baseado em fatos reais, realmente sobre o problema do Katrina, né? É uma série que você vê um sofrimento, mas ele tem um motivo, ele tem um ensinamento, ele tem um motivo, uma reflexão, sabe? E nisso ela tá indo muito bem mesmo. Eu diria que ela fala muito com Chernobyl, né? Então, não é só pelo desastre massivo e o número de pessoas e sofrimento, mas o que ela pode ensinar, né? De uma história tão triste, né? Sobre nós mesmos, sobre planejamento, sobre decisões difíceis e o que acontece com as pessoas que tomam decisões difíceis, né? Então, fala sobre saúde mental, Interessante. É muito legal, sobre preconceito, é realmente muito bom mesmo. Tô curtindo, tá Um bom drama, né? tá um bom drama, vai terminar agora semana que vem, né? Dia 16, mas eu tô curtindo muito bom. E eu tô terminando a primeira temporada de Si, que tem me surpreendido muito, então também vai render A da Apple TV, né? Isso que a gente tá Do Momoa. Momoa, isso, my man. Pois é, ele não falou my man, por enquanto, né, o que é milagre. Mas, cara, me surpreendeu, porque lá vem ele fazendo aquelas coisas maori e tudo, e já sei como é que vai ser. Cara, me surpreendeu bastante. Tem momentos polêmicos, tem uma rainha que reza de uma forma muito difícil, vamos dizer assim, mas tem personagens muito bons, tem ações da história, algumas decisões que inclusive têm base histórica. Você vê uma inspiração muito forte do Game of Thrones, né? Porque surgiu bem nessa época em que o Game of Thrones estava se aproximando do fim, né? E estava explodindo, ainda estava no auge, e aí eu acho que a Apple TV falou assim, vamos tentar pegar esse nicho aí quando acabar o Game of Thrones, né? Mas é engraçado, tem uma ligação muito forte com Vikings. Então, tem muita coisa do Vikings. E, claro, né, o Morte, né, que é o lance da... que é uma fração da humanidade que sobreviveu, né, a uma epidemia, que os que sobreviveram ficaram cegos. E aí existe um cara que, e falar sobre a visão virou uma blasfêmia, né? E então as pessoas não podem chegar até especular, né? Como é que era o mundo com visão. E aí um cara tem uma mutação que permite ele ver, entendeu? E aí daí acontece altas coisas. E eu tô curtindo, tá uma série interessante. Ela que já tá na terceira, né, temporada. Isso, final, né? A gente cochilou, não pegou essa série aí no blog, mas não, bom foi. Que você vai fazer essa atualização aí. Essa correção aí pra reta final aí, fechando. E temos que falar sobre Better Call Saul. Não vamos esquecer. Então é isso, eu acho que temos um novo episódio, né? Muito bom. Muito obrigado, Michael. Esse é um projeto do blog, né? O mexidodigital.com.br, né? A gente tenta fazer aqui um apanhado de coisas, detalhes, algumas coisas a mais do que a gente escreveu, né? E a gente sempre está lendo os comentários, né? E a participação é importante, né? Se vocês puderem dar um feedback, sugestões, né? Sim, tá chegando o M, né?
também, né? O Emmy tá chegando aí, a gente vai tentar dar uma cobertura aí, né? É isso aí, né? É né? isso aí. Muito bem, valeu, Jeff, brigadão aí. Eu que agradeço. E até a próxima. Até a próxima. Opa!